Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, vamos meditar um pouquinho mais em Romanos capítulo 9. Eu quero insistir nesse assunto porque a gente tem que trabalhar melhor as ideias de Romanos 9, a ideia no geral de Romanos 9, de Romanos num todo, e entender a justiça de Deus. Se a gente não procurar entender a justiça de Deus e explicar a justiça de Deus de maneira justa, não de maneira injusta, mascarada, para depois a gente ter que ficar falando que as coisas que parecem injustas é mistério. Se a gente não procurar fazer isso, a gente vai cair nesse golpe calvinista. E é necessário a gente saber explicar, irmãos, a nossa salvação, a salvação do mundo, a justificação. Então, nunca, pelo menos aqui enquanto nós vivemos nessa terra, esse assunto, esse debate, nunca pode ter fim, porque nós estamos ensinando a justiça de Deus, e sobre isso tem muitas coisas para falar. Lá no Japão, há 8, 9 anos atrás, quando eu gravava vídeo refutando o calvinismo e ensinando a justiça de Deus, eu achava que eu tinha falado demais. Eu nem sequer sabia que esse assunto jamais poderia parar de ser falado. Aliás, eu explicava coisas boas, mas hoje eu explico com muito mais facilidade, com muito mais eloquência também. E por haverem poucas pessoas que sabem falar do assunto, e por haverem muitas pessoas que leem livros do Calvino, sermão do Charles Spurgeon e de outros pregadores, e pessoas que ficam inspiradas nesses sermãos, por incrível que pareça, a reforma protestante, na parte do calvinismo, se proliferou. Então, não há quem consiga explicar a razão dessas coisas. Por isso que vocês podem perceber, na tentativa de alguns reverendos, pastores, tentar explicar a justiça de Deus, no final ali da conta acaba saindo injusto. Mas eles mascaram essa justiça, e eles falam que o que eles não sabem explicar é mistério. E se questionar, já tem um texto. Quem és tu? Para questionares a Deus. É assim e pronto. Só que como eu já falei antes, eu não vou ficar repetindo todos aqueles bons argumentos que eu falei antes, nesse vídeo. Mas só para relembrar, eles nunca vão aplicar a teoria deles dentro da sua própria casa e dentro da sua própria congregação. E isso seria injusto. Acontece que eles se considerarem vasos de glória, é glória. E os outros que Deus poderia ter feito vasos de glória, mas fez vasos de ira, é justiça. E não há nada de justo nisso. Só haveria justiça se essas pessoas se colocassem em uma situação em que elas se fizessem vasos de ira. Aí seria justiça, irmãos. Provocou a ira em Deus. Justo. Como que pode Deus... Eu sei que Deus é o oleiro e tanto o vaso de glória como o vaso de ira estão nas mãos do oleiro. Mas você tem que entender o processo de fazer essa massa e de fazer esse vaso e a utilidade. E sabe por que as pessoas não entendem? Simplesmente porque elas não vão conferir as passagens que Paulo cita e o contexto dela, é claro. Quando Paulo cita uma passagem da lei ou do profeta, por exemplo, no que diz respeito a vaso e oleiro, irmãos, tem uma multidão de passagens que começa na lei e depois vai para os profetas, aonde nós vemos como Deus age com o barro, como o oleiro age com o barro, e não é nada daquilo que os calvinistas falam. Então, não é apenas detectar de onde a passagem foi tirada. Foi tirada de Isaías 45. Vai lá, lê só a referência e volta para Romanos 9. Está errado. Sem contar que só em Isaías aparece 4 ou 5 vezes o oleiro e o barro. E Paulo tinha na mente todas essas passagens. E aí a gente consegue identificar uma parte da justiça de Deus. É um assunto lindo. Lindo que eu vou falar aqui de maneira resumida,
mas eu vou criar mapas mentais para a gente fazer esse estudo em live, numa live bem elaborada. E vou continuar falando disso. Então, Isaías é um profeta que nos dá um ângulo da justiça do oleiro trabalhando no barro, seja ele para ira ou seja para glória. Jeremias é outra parte, onde você tem o oleiro, o barro. E aí tem Jeremias capítulo 18 e 19. É lindo, é incrível. E Paulo tinha isso na mente porque nós percebemos que ele cita as duas casas de Israel em Romanos 9 a partir do verso 22. E o que tem a ver isso que eu falei? O que tem a ver é que em Romanos 9, a partir do verso 22, Paulo cita a casa de Israel que está sendo falada em Jeremias 18, o oleiro e o barro. Em Jeremias 19 está a casa de Judá, como o barro, o vaso de barro. E não é só isso, irmãos. No próprio Novo Testamento, nós temos uma outra passagem de Paulo, quando ele fala de vasos de ira e de glória, que ele já dá um ângulo a mais. Se você, pelo menos, somar essa parte de Romanos 9, de vasos de ira e de glória, com o que Paulo fala para Timóteo, eu não lembro se está na primeira e na segunda carta, me escapou aqui as anotações que eu fiz, mas não tem problema, tá? Foi falado para Timóteo. Aí você já vê um ângulo diferente, porque Paulo fala, numa grande casa, não há somente vasos de madeira, ou de prata ou de ouro. Aí você fica até pensando, de madeira? Vaso de madeira é estranho, né? Paulo fala, não há somente vasos de madeira ou de prata, mas também de ouro. É de madeira, de barro, né? Ou de prata ou de ouro. Mas também de ouro, quer dizer. Aí ele fala, e uns são para desonra e outros para honra. De maneira que aqueles que se converterem dessas coisas que ele falava no contexto, que se referia não somente a ímpios, mas pessoas dentro do ministério, será vaso de honra, útil para o seu possuidor. Aí você pensa que Paulo, sei lá, olhava para as casas dos homens apenas, né? Apenas observava isso dentro das casas dos homens e via variedades de vasos e imaginou por si mesmo, assim, nossa, uma boa parábola para falar de homens. E não é. É claro que tinha vasos nas casas dos homens e tem até hoje. Não tem? Na minha casa não tem, mas em muitas casas tem vaso de barro, vasos de prata, vasos de bronze até, vasos de ouro. Isso tem que ser casa rica, né? Mas tem. E os vasos de ouro são os mais honrosos. Agora, o incrível, admirável, é que o apóstolo Paulo tirou isso da casa de Deus. Uma grande casa, ele se referiu à casa de Deus. E precisamente a que Salomão edificou. Nós vamos ter 5 tipos de vasos. Começou no tabernáculo de Moisés. Mas no templo que Salomão edificou, aí tudo se multiplicou, né? São 10 menorá, são 10 mesas de pães da proposição. Então se usa muito mais bacias. Porque você não pode procurar só a palavra vaso, e sim vaso. Tem que procurar a palavra utensílio e bacias. Aí você vai encontrar tudo que Paulo está falando. E eu encontrei tudo no livro da lei. Vamos estudar sobre isso. E é necessário isso? Obviamente que é. Porque quando o apóstolo Paulo falou, numa grande casa não tem somente vasos de barro, ou de madeira, ou de prata, mas sim também de ouro. Ele tirou isso da casa de Deus. Lógico. Ele está fazendo uma citação breve para que nós meditássemos. E, bom, no livro da lei tem muitas instruções. Tinha vaso de barro, que ainda era útil para o seu possuidor, mas depois que ele fosse contaminado, ele tinha que ser quebrado. Agora tinha outros vasos de barro que não eram quebrados. E tinha vasos até de bronze. Paulo não cita bronze, porque o bronze realmente... não entendi muito bem a parte profética de bronze. Não sei, talvez um vaso que passe por um castigo. Faz sentido, porque na palavra de Deus, prata, ouro e bronze, ela tem significados. Para o comércio e para o que remonta ao reino da besta, a estátua, é um significado. Para o reino de Deus é outro. O tabernáculo está sobre bases de prata. O tabernáculo. Não foi à toa que Deus fez isso. Então, irmãos, é assim, os vasos estão falando isso. E nós temos 5 tipos de materiais.
vasos de barro, 2, madeira, 3, prata, 4, bronze, ouro, 5, 5, ouro. 5 tipos de materiais. E tudo isso fala de homens. E é linda a história. É 1 hora para a gente estudar isso. 1 hora com um raciocínio bem meditado já. E Paulo resumiu tudo isso em uma única passagem de Timóteo. Então os calvinistas não compreendem isso. Estão longe de compreender. Mas se você pelo menos somasse Romanos 9 na parte do vaso de ira e de glória com o que Paulo fala para Timóteo, irmãos, já daria uma luz. Porque o apóstolo Paulo está falando que a possibilidade de vasos de barro, que são iras, vasos de ira, se converterem em vasos de glória. Vou explicar isso para vocês. O oleiro é Deus. O vaso é o homem. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2, diz: quando nós éramos filhos da ira, Jesus veio sobre nós e nos ressuscitou juntamente com ele. Paulo fala, nós éramos filhos das trevas, filhos da ira. Vaso, mas de ira, que Deus converteu em vasos de glória. Mas ainda a conversão do vaso de glória não ocorreu ainda. Nossa, é até difícil de falar nisso, irmãos, porque o vaso de glória, ele é o vaso de ouro, e isso só vai acontecer na glorificação. Porém, como Paulo cria nas profecias e a palavra de Deus não poderia falhar, ele já pega o que haveria de acontecer no futuro, ou seja, a nossa ressurreição e a nossa ascensão nos lugares celestiais, e já coloca como se tivesse acontecido no passado. Por isso que ele faz aquela linguagem, né, toda especial em Efésios. Mas em Colossenses, que é uma carta gêmeas, ele fala praticamente as mesmas coisas, só que ele dá o mesmo ângulo em Colossenses. Ele fala, se vocês ressuscitaram com Cristo, então vivam assim, assim e assim e assim, vida de ressurreição. Mas em outras cartas, por exemplo, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele fala que a ressurreição ainda vai acontecer. Compreendeu? Então, em Coríntios, por exemplo, ele fala que Deus colocou um tesouro em vasos de barro, para que a glória não seja do homem, sim de Deus. E isso, irmãos, é uma coisa da nova aliança. Não era comum na antiga aliança, e nem é comum ainda hoje alguém colocar algo muito precioso dentro de um vaso de barro. Porque o vaso de barro quebra e o que é precioso pode se perder. Mas Deus, para mostrar a sua grande excelência, ele coloca o que é precioso em vasos de barro. Esse assunto aqui que eu estou falando está em 2 Coríntios. E o que é precioso é o Espírito Santo. E ele colocou isso em vaso de barro. E se você se manter fiel até o fim, com a ajuda do Senhor, é lógico, você vai ter o corpo glorificado, vai se tornar um vaso de ouro, e o que há dentro de você vai permanecer eternamente. O que há dentro de você é a vida eterna. É tudo o que há em Cristo. Por isso que João fala que tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si, porque elas perdem. E é o que tem dentro de você, do vaso de barro, que vai te ajudar na glorificação. Acontece é que Deus quer que o vaso de barro valorize aquilo que tem dentro de si, para que o vaso não seja quebrado. Porque se você não valorizar, o vaso de barro vai ser quebrado. E uma vez que o vaso de barro já está seco, ele vira cacos. E aí já não tem mais volta. Isso que eu falei está escrito em várias passagens. No livro da lei, em Isaías, em Jeremias. Mas enquanto o vaso está na mão do oleiro, ainda há possibilidade de mudança. São várias etapas da vida. E tudo isso Paulo sabia. Então, a possibilidade de vasos de ira se converterem em vasos de glória, assim como vasos que foram preparados para a glória, voltarem, abandonarem o Senhor, como Pedro disse, se esquecer da sua purificação de outrora, e a purificação é feita na cruz com derramamento de sangue, logo, Pedro não cria em expiação limitada, e se tornarem vasos de ira. A possibilidade é a pessoa apostatar da fé.
Então não é lindo esse assunto? Muito lindo. Então esse tema eu vou trazer para vocês na live. Eu estou falando aqui de maneira resumida, panorâmica, eu sei que vocês estão entendendo, mas para entender perfeitamente, precisamos de ler os textos. Agora, irmãos, lá em Romanos 9, está escrito que Deus preparou vasos de ira e suportou eles com muita longanimidade, porque tinha em vista os vasos de glória, que ele de antemão preparou para a sua glória. Aí Paulo fala, os quais somos nós. E no decorrer desse assunto, no desfecho, ele mostra que a intenção do assunto, desse assunto de vasos de ira e vasos de glória, presta atenção nisso, que esse daqui vai selar o pensamento. Ele mostra que esse tema, o propósito dele, a conclusão que ele mesmo vai dar, era que Deus quis salvar também os gentios. Não somente os judeus que se achavam eleitos, mas estavam ali como vasos de ira. Embora tem muitos judeus que creram na palavra de Deus, Paulo é um deles, e era vaso de ira, mas aceitou o Senhor e se converteu em vaso de glória. Então Paulo mesmo conclui o assunto, porque há uma ligação nessa linha, né? Se você prestar atenção, antes do vaso de ira, você vai ter Faraó, que teve o coração endurecido. E antes de Faraó, você vai ter Edom, que foi rejeitado por Deus. Então, há uma linha, né? Começa com Edom, que foi rejeitado por Deus, não antes da fundação do mundo, não quando ele era bebê. Isso é erro calvinista. Nem está escrito isso na sua Bíblia. Então, primeiro vem Edom, rejeição. Depois vem Faraó, dureza de coração. E vaso de ira. Uma coisa é consequência da outra. Porque Deus rejeita a pessoa, na mente calvinista, né? Porque Deus rejeita, você vai ter ali o coração do homem sendo endurecido pelo próprio Deus, já que ele rejeitou, e depois você vai ter ele como um vaso de ira. E qual é o sentido na mente calvinista? Que Deus poderia salvar se ele quisesse, mas ele não quis. E isso, irmãos, é completamente injusto. Mas eles pegam o texto de Paulo e encavalam em cima da sua fala. Como se Paulo estivesse dizendo assim, há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, porque disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E aí, irmãos, o assunto fica tenebroso. E depois que eles apresentam aquele Deus que tem distúrbios mentais, é esquizofrênico, é um Deus, irmãos, maldoso. Aí eles querem justificar esse Deus. Eles tentam de tudo. Tem vários argumentos que eles tentam. E nunca vai conseguir. Eles tentam mascarar essa mensagem. E o que eles não conseguem falar, eles pegam o texto de Paulo. Quem és tu? Para questionar a Deus. Só que eles esquecem de aplicar a doutrina neles mesmos, né? Isso aí, eles esquecem. Eles acham que porque estão pregando o calvinismo e outros estão ouvindo, eles estão isentos da doutrina. O efeito calvinismo na parte negativa não cai sobre a casa deles, sobre a família deles, cai sobre outros. Justiça. Quem disse, né? Quem disse que isso é assim? O que torna uma pessoa, na mente deles, o que faz de uma pessoa eleita antes da fundação do mundo é se Deus amou. Deus amou, então ela é eleita antes da fundação do mundo, e aqui no tempo ela só nasce para ter fé e ser salva. Fé seria uma consequência da eleição, na cabeça deles. Então, na cabeça deles mesmo, eu estou usando a teoria deles agora, o que define uma pessoa eleita não é se ela prega o calvinismo ou não, se ela é reverendo ou pastor, é se Deus amou ou não. Então, nenhum calvinista está isento da própria doutrina. Senão eles teriam que falar que aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo pregam e crerão no calvinismo. Se em todas as denominações tem pessoas odiadas e amadas antes da fundação do mundo, aspas, então dentro da igreja presbiteriana também tem. E nós podemos pegar os próprios exemplos bíblicos que eles usam para colocar contra eles. Mas infelizmente eles não aceitam isso. Eles nem falam disso. Mas você tem que conscientizar não somente aqueles que estão enganados dentro da igreja presbiteriana,
mas aqueles que ainda vão crer nisso e vão ficar perdidos, soberbos, jactanciosos. Isso não é amor nem justiça. Entendeu? Então, não faz sentido, presta atenção, não faz sentido Deus predestinar uma pessoa para provocar ira nele. Faz sentido isso para você? Deus te predestinar para você provocar a ira nele? Porque os vasos de ira são aqueles que provocam a ira em Deus. Mas essas pessoas só provocarão a ira em Deus porque Deus predestinou elas para provocarem a ira nele. Não faz sentido, irmãos. Deus falar assim, eu quero escolher aquela pessoa ali para provocar a ira em mim. Isso não é Deus. É qualquer coisa menos Deus. Mas eles acham que isso é justo. Para eles é injusto que Deus possa salvar uma pessoa, queira ter a intenção, mas essa pessoa se rebele contra ele, não quer a salvação e Deus não salve. É injusto isso para eles. E o que é justo é que Deus possa salvar, mas Deus não queira. Porque aí a soberania dele se destaca. Irmãos, não são eles que vão escolher e destinar, predestinar como que Deus vai exercer a sua soberania. Deus não precisa ser esse Deus carrasco, tirano, maldoso, para ser soberano. Um soberano pode todas as coisas, então Deus pode salvar o homem com poder de escolha. E aí sim faz sentido pessoas rejeitarem o Senhor e não escapar da vontade dele, que é receber um julgamento conforme a reta justiça. Então, eles tentam mascarar isso. Tem alguns que vocês conhecem, chega até o ponto de ir nos púlpitos das igrejas, que para mim, para passar vergonha em público. Mas para mim, passar vergonha em público, né? Mas, ao mesmo tempo, enganando o povo de Deus. E que Deus vai julgar os pecados do homem. Deus predestinou os nossos pecados, sim, mas de uma maneira em que nós nos tornamos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Que loucura é essa, irmãos? E aí eles falam, não, Deus não fez nada. Deixou o homem. Na mente deles isso seria justo, sabe por quê? Porque eles inventaram um argumento que não existe em nenhum lugar da palavra. Que Deus poderia ter matado todo mundo. Ele seria justo. Adão pecou, ele mataria todo mundo. Então ele seria justo. Mata todo mundo, isso é justo. Ou seja, um Deus com um plano frustrado, doente, vai-se e destrói tudo. E seria justo. Nunca seria justo, nunca seria soberano se ele fizesse isso, e seria um Deus com um plano frustrado. Quem seria o anjo que queria seguir um Deus desse? Eu prefiro me matar a servir um Deus desse. Quando der na telha dele, ele me mata. Isso não é amor, nunca foi, mas isso na mente do calvinista é justo. Por isso que Deus não revela coisas para eles. Olha onde eles vão achar justiça. Não tem justiça nisso. Então, mas esse é o argumento que eles têm que dar para tentar explicar o porquê que Deus odeia uns antes da fundação do mundo e salva outros. E mesmo eles tentando explicar, eles falam, não, isso é mistério. Ninguém sabe o porquê, mas eles tentam explicar. Eles usam esse argumento para tentar justificar o que é injusto. O que é injusto não tem como justificar. O que é amargo não tem como fazer doce. E aí, tudo bem, o homem vai ser responsável pelos seus próprios pecados, mas lembra, está escrito na nossa Bíblia que não está escrito que Deus odiou Esaú antes da fundação do mundo. E nem que odiou Esaú no ventre. Não está escrito isso. Eles que inventam. Mas está escrito que os vasos que Deus endureceu o coração de Faraó e dos egípcios, e até mesmo o endurecimento de coração vai aparecer em Romanos 11, no seu povo, no seu próprio povo. Deus endureceu o coração. Mas na parte bíblica, a explicação é outra, porque tem que ler os contextos. Mas eles acham que Deus endureceu o coração de Faraó para ele fazer as maldades. E a culpa vai ser de Faraó e dos egípcios.
E isso reflete toda a humanidade. Porque eles usam isso para dizer: Deus endureceu o coração de Faraó, ele endurece o coração de quem ele quer. E tem misericórdia de quem lhe apraz. E está escrito que os vasos de ira foram preparados por Deus. Entendeu esses 3 pontos? Então eles estão lendo que Deus que endurece o coração do homem, aí o homem desobedece e peca. Essa é a conclusão. E que Deus que faz o vaso de ira. E ao mesmo tempo eles querem dizer que o homem, ele é completamente responsável pelos seus próprios pecados e Deus não tem culpa disso. Se eles estão lendo o texto assim, isso jamais é uma verdade. Não está escrito que o homem que endureceu o seu coração. Está escrito que Deus que endureceu. Então, irmão, se o homem já é mau, para que Deus vai endurecer o coração do homem? Ele já não é totalmente depravado? Não precisa de nenhuma intervenção divina endurecendo o coração do homem. Está vendo como a conta está errada? A conta deles está completamente errada e eles estão cegos, não estão vendo isso. Se o homem é mau, não precisa de Deus fazer dele um vaso de ira. Ele já é. Mas está escrito que o oleiro que fez o vaso de ira. A conta simplesmente não fecha. Porque está escrito na Bíblia, então, na visão deles, o que eles estão lendo, que Deus odiou pessoas antes da fundação do mundo, e quando ela nasce, Deus endurece o coração dela. Ela é totalmente depravada, mas ainda precisa de um pouco mais. Deus precisa endurecer o coração dela. E como consequência disso, ela se torna um vaso de ira porque Deus fez. Como que Deus não é responsável pelo pecado do homem? Deus é responsável pelo pecado do homem. Ou seja, tem homens calvinistas que são mais consistentes na sua linha, são mais coerentes. E por isso eles são mais diabólicos ainda. Eu tenho que falar isso. Infelizmente isso eu tenho que falar. Eu quero ter mais moderação nas palavras, mas isso não tem como ocultar. John Piper, ele diz que todos os pecados do mundo são planejados por Deus. Cada ato de pecado, qualquer nível de morte, qualquer guerra, qualquer ação, Deus determinou. Porque ele está sendo fiel ao que ele está crendo. Foi Deus que endureceu o coração do homem? Ou foi o homem que se endureceu? Foi Deus que endureceu. O homem que se fez vaso de ira? Ou foi Deus que fez o vaso de ira? Foi Deus. Então, irmãos, os pecados, Deus que é responsável. Não tem como dizer que o homem que é responsável. Foi Deus que fez. Entendeu? Então, homens como John Piper e como João Calvino, eles não tentam mascarar o que eles acreditam. Eles são macho. Eles falam. Agora tem calvinistas que tentam mascarar isso. Não, você não está entendendo, é mistério. Mas ele explica o mistério. O homem é completamente responsável pelas suas obras. E Deus não tem culpa disso. Se ele amou e não amou, isso daí a gente não sabe o porquê. Fala aí, fala a verdade. Tem gente que acha isso bonito ainda. Ô, glória! É porque ela não parou para pensar, né? Não parou para pensar que ainda que ela ou ele fossem os glórias, os vasos de glória, não quer dizer que Deus amou todos da sua casa. Mas a cegueira é tão grande que eles nem param para pensar. É incrível, irmãos. É semelhante ao que o profeta Isaías fala. Para mim, é semelhante. Eu não sei se você vai achar semelhante, mas no profeta Isaías, o exemplo é outro, né? O exemplo é outro, mas a cegueira é semelhante. É semelhante ao que Deus denuncia pelo profeta Isaías, que um homem pega uma árvore, corta a árvore, aí um pedaço da árvore, ele faz um banco para ele sentar, faz mesa, outro pedaço da árvore ele faz fogueira para se esquentar, e o que sobrou ele faz um Deus, se prostra diante dele e fala: esse é meu Deus. E aí o profeta Isaías continua, e ele nem tem mente para pensar: peraí, de uma parte eu fiz isso, de outra parte da madeira eu fiz isso. Fiz fogo para eu esquentar comida e comer, e da outra parte eu fiz um Deus. Se prostraria eu diante de uma abominação? O homem que fez o Deus dele. Tá vendo esse nível de cegueira? Ele nem para se perguntar.
esse mesmo nível de cegueira é o que está no calvinismo. Ele nem para se perguntar se ele é mesmo um eleito, se Deus tem capacidade de pegar um homem que poderia ser salvo e fazer dele um vaso de ira e jogar no inferno para que dessa maneira a glória dele brilhe mais. E isso não depende de quem quer e de quem corre. E se há essa possibilidade em todas as outras denominações, então por que não há dentro da igreja presbiteriana? Esse nível de cegueira, esse exemplo que eu quis dar, será que eles nem param para pensar? Peraí, isso pode acontecer comigo ou com a minha família? Porque, aliás, a eleição não é porque eu sinto que eu sou eleito, então eu sou eleito. Não tem nada disso. A eleição é se Deus amou. Tem pessoas que Deus odiou e essas pessoas ainda Deus chama para passar pelo trabalho dele, pela graça evanescente. Irmãos, graça evanescente é uma pessoa que participa ali de todos os trabalhos de Deus. Como diz Hebreus 6, por exemplo, Atos 20, uma pessoa chega a ser episcopo, bispo, e pode cair. Mas se ela caiu, no caso, não é porque ela abandonou a Deus e com seu livre-arbítrio escolheu essas coisas. Não, é porque ela nunca foi salva. Mas se ela nunca foi salva, por que Deus chamou ela? Será que eles não param para pensar nisso? Tá vendo? Deus não se contenta em apenas pegar um ímpio e endurecer o coração dele, Faraó, fazer ele como um vaso de... Quer dizer, odiar ele antes da fundação do mundo, Edom, endurecer o coração dele, Faraó, e fazer dele um vaso de ira, para jogar no fogo, para que a sua glória brilhe. Ele não se contenta em apenas fazer isso. Ele tem que pegar alguns desses e fazer passar ainda pela graça. Participante do Espírito, de uma boa palavra, como diz Hebreus 6. Mas se no caso, esses participantes do Espírito, da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, pessoas que fazem imposição de mãos, que pregam o Evangelho, que chega a ser até bispo e episcopo, mas caem, no caso bíblico, é porque apostataram. Então, Deus quis, eles que não quiseram. O julgamento é justo. Mas no caso calvinista, é porque Deus nunca quis salvar. Se Deus nunca quis salvar, irmãos, por que ainda fez pessoas participarem disso? Ele precisa disso para ter glória? Então abandona esse Deus. Se esse Deus precisa fazer isso com um homem para ele ter glória, abandona esse Deus, irmãos. Atos 20, Paulo fez uma reunião ali, chamou todos os presbíteros. E ele falou no discurso dele, advertindo eles, que dentre eles mesmos se levantariam lobos vorazes. Poderia ser que não seja um episcopo, poderia ser um membro deles, mas os presbíteros estavam lá. E Paulo estava falando com os presbíteros, dentre vós mesmos se levantarão lobos vorazes. O que Paulo está falando é a apostasia que vem. Toma cuidado, quem der lugar vai ser arrastado por ela. Deus não quer isso, mas é inevitável que não aconteça para aqueles que deem brecha. Então, um bispo pode cair. Mas no caso calvinista, não é que ele caiu, perdeu a salvação. É que ele nunca foi salvo. Se nunca foi salvo, por que Deus colocou essa pessoa no episcopado, irmãos? E será que eles não param para pensar que o que aconteceu lá pode acontecer hoje? Se Deus pode chamar uma pessoa para ser bispo da igreja e essa pessoa nunca ter sido salva, quanto mais os membros que estão ouvindo a palavra. Mas eles omitem essas coisas. Então abandona esse Deus, porque isso não é Deus. Eu não quero servir um Deus desse, jamais. Eu quero servir o Deus da Bíblia. O Deus que quis, que morreu por todos. Como Paulo fala, como João fala, como Pedro fala. E todos não são salvos, porque não são todos os que querem. Daí é problema do homem. Se não quer, vai ser julgado. Mas veja que a pessoa que não quer, durante a vida toda dela, olha as nações, irmãos, olha ao redor. Muitas nações, a maioria não quer. Deus continua sendo soberano. Quem quer, receba de graça da água da vida, beba dela. Mas quem não quer, irmãos, os homens continuam trabalhando, edificando, tendo relações sexuais, fazendo o que querem.
Quem está sustentando tudo isso? Olha que coisa linda ali, o sol. Está meio que escondendo atrás das nuvens. Mas é o sol, a lua, as estrelas, o ar. É Deus que sustenta tudo. Ou seja, até os vasos de ira estão na mão do oleiro, de Deus. Só que vai chegar um momento em que eles vão ser quebrados. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. E aí nós vamos ter um julgamento justo. Tá vendo? Mas há possibilidade desses vasos se converterem em vasos de glória. Aceitem o Evangelho. Deus já sabe de tudo isso. Quem vai aceitar, quem não vai. Já tem um povo eleito antes da fundação do mundo e nós sabemos porque Deus nos deu a conhecer. E Deus nos deu a conhecer não porque Paulo escreveu em Efésios. É porque o que Paulo escreveu em Efésios, ele aprendeu nos profetas. Nem precisava estar escrito em Efésios que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para a gente acreditar nisso. Se Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e lá nos profetas ele já sabe o que vai ter no coração de Gog e Magog, não fala? Naquele dia subirá as intenções malignas no seu coração e você vai fazer isso e aquilo. Deus está decretando isso. Em que sentido? Em que essas coisas que Deus previu, anteviu, vai acontecer. Deus não mudou. Vai acontecer. Está decretado. Está predestinado a acontecer. Agora, Deus fez Gog e Magog e o reino da besta se tornarem o que serão? O que são, né? Porque já está no mundo? Claro que não. Tá vendo? Nós estamos conjugando tudo. Deus é soberano. Ele controlou toda a situação. Não precisou pôr a maldade no coração do homem e não querer salvar ninguém desses daí. Não precisou. Então, se Deus mostra esse pensamento dele nos profetas, nós sabemos que Deus já conhece aqueles que vão ser salvos. Não é? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não literalmente, na presciência de Deus. Na presciência que ele anteviu, mas não ficava só antevendo. Ele decretou que Jesus seria morto. E se ele viu que o filho dele seria morto, se ele mesmo viu a sua morte, então ele viu quem iria escolher o seu filho e quem não iria escolher. Presciência. Presciência e eleição não são a mesma coisa. Presciência e predestinação não são as mesmas coisas. Presciência e decreto. Não é. Deus não ficava só prevendo, mas também não ficava só decretando. Né? Olha só para onde esses calvinistas nos arrastam. Para um campo filosófico. São coisas que não precisaria estar falando. Mas agora tem que falar para separar uma coisa da outra. Tem que separar o santo do profano. Então, num próximo vídeo, eu estou falando aqui mais abertamente, as coisas vêm na mente, eu vou falando, então o vídeo fica longo, né? No próximo vídeo, eu vou falar de uma maneira mais resumida dentro de Romanos 9. E não vou parar nisso. Nós vamos fazer uma live com gráfico para vocês entenderem cada palavra do apóstolo Paulo dentro de Romanos 9. Entendeu? Então, eu falei de Romanos 9 nesse vídeo, mas não concluí. Eu sei que eu não concluí. Quando eu cheguei lá em Romanos 9, 22, ele está falando de vasos de ira e vasos de glória, né? Que Deus suportou com longanimidade os vasos de ira, porque tinha em vista os vasos de glória, os quais somos nós. Aí Paulo fala, ele conclui, a quem Deus chamou não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, a intenção do apóstolo Paulo, desde o comecinho do capítulo, era mostrar que é justo Deus dar a salvação para os gentios. E os judeus estavam questionando a justiça de Deus, falando isso é injusto, não pode, nós somos o povo eleito. E estava escrito no livro da lei que eles eram o povo eleito, mas Paulo provou que a eleição não era pelas obras, e sim pela fé em Cristo. As obras seriam um tipo de aio, mas o propósito de Deus e a eleição para ficar firme era naquele que chama. E Deus chamou Jacó e Esaú antes deles nascerem, antes de fazerem o bem ou o mal. Não significa que Deus não estava olhando, prevendo o mal e o bem que eles fariam. Aí alguém pode falar, mas isso não tem nada a ver, porque foi antes da lei.
Justamente Paulo pega esses dois exemplos porque foi antes da lei. Ele está querendo provar que as promessas feitas a Abraão foi antes da lei. Ele faz um contraste em Gálatas, que é o mesmo assunto, de Abraão e Moisés, mostrando que a justificação dos homens, a salvação, que foi assim que Deus elegeu e predestinou, foram pelas promessas antes da lei e não na lei. De Jacó haveria de sair Israel e de Israel as obras da lei. E praticando o homem, viveria por ela. Estava escrito, foi Deus que falou. Isso teria uma data de validade até vir Cristo. Mas o que Deus elegeu para a salvação de todo o homem não eram as obras da lei, as quais os judeus queriam que as nações entrassem, se quisessem fazer parte do Deus de Israel. E Edom foi colocado ali para mostrar o contraste entre aqueles que têm o direito de primogenitura, mas rejeitam isso pelas obras da carne, por comida e bebida. Isso reflete, sim, é assunto entre as nações, não somente de eleição, mas de salvação também. Eu sei que tem pessoas que tentam explicar que ali só está falando de eleição, mas não é, está falando de salvação também. Só que você tem que saber conjugar e entender os exemplos. Foi o melhor exemplo que Paulo encontrou, Jacó e Esaú. Não significa, quando Paulo fala que eles não tinham feito bem ou mal para que o propósito de Deus permanecesse firme na eleição, não por aquele que chama e não por obras, já foi dito a ela, falando ali dos pais, né, de Abraão, Isaac, Jacó, das suas mulheres e seus filhos. Não quer dizer que Deus ignorava as obras más e boas. Israel praticava as obras da lei e eram obras boas. Eram coisas que Deus mesmo chamou de santa e disse, fazendo o homem viverá por elas. Obras da lei. Mas o propósito de Deus tinha alianças, né? O propósito de Deus era que essas obras da lei fossem cobrindo os pecados do povo até vir Cristo. Porque a eleição estava em Cristo, no eleito de Deus. E os judeus achavam isso injusto e queriam questionar a justiça de Deus. E Paulo já deu todos os argumentos ali, que eram argumentos necessários para que eles entendessem que a salvação, pela eleição de Deus, já estava determinada em Abraão e não em Moisés. Esse é o tema, irmãos. Por isso que desde o começo da carta, no capítulo 4, Paulo começa a introduzir a ideia de Abraão. Romanos 4, só o 4 já te ajuda a entender o 9. Que Abraão não foi salvo por obras. E contrastou com Moisés. Em Gálatas, Paulo faz isso também. Entender o ponto? Então, lógico que Deus estava olhando as obras más e boas que ambas as nações iriam praticar, iria refletir em todo mundo. Só que Deus não precisa esperar nascer e acontecer para ele eleger. Ele já faz o chamado antes, para que o propósito fique firme na eleição, naquele que chama. Mas aquele que chama vê as obras dos homens. Tanto é que ele vai julgar o bem ou o mal de cada um. Em Romanos 2, Paulo explica o que é vaso de ira, que a vida eterna está sendo retribuída segundo as obras, não as obras da lei, mas as obras que vêm pela fé em Cristo. Porque a fé em Cristo deve te gerar obras. Irmãos, a explicação é limpa, nítida, perfeita. Mas eles que corrompem isso. Tá bom? Então esse vídeo eu paro aqui. Espero que vocês assistam ao próximo vídeo. Queria deixar um comunicado também para vocês, que eu estou precisando desligar já aqui. Na descrição do vídeo, no meu comentário fixo, eu queria que vocês lessem. Tá bom? Tem pessoas que me ajudam aqui no Brasil. E até hoje eu sou grato por elas. Mas algumas pessoas não ficam muito tempo ajudando. Algumas ficam, permanecem. Cada um tem a sua escolha, não é? Não é obrigado a ajudar e nem ficar o tempo todo ajudando se quiser ajudar. Mas muitas pessoas saíram. Então, quando eu vejo que um número determinado sai, aí eu já começo a convidar pessoas para ajudar. Para me ajudar aqui no Brasil. A ajuda é voluntária, assim que foi formado o grupo voluntariamente. Se você quiser fazer parte disso, vou deixar o link na descrição. É um link do WhatsApp, onde uma irmã gerencia para mim, me ajudando desde quando eu vim no Brasil. E aí ela tem me ajudado gerenciando o grupo. Outros irmãos também trabalhavam, mas eles saíram. Então, acho que já faz um ano, né, que eu não faço convite nenhum e nem deixo o link na descrição. Faz um ano já. Mas agora eu vou começar a deixar em alguns vídeos, tá? Porque aí, quanto mais irmãos entrarem para ajudar, melhor. Porque quando as pessoas entram, elas podem ajudar o tanto que quer e o tempo que quer. Tem um tempo que elas param de ajudar e não precisam nem dar satisfação.
elas já ajudaram, né? Quem permanecer ajudando, bênção. Bem, muito bem. Ajuda no ministério da pregação. Mas quem não pode, não pode. Cada um tem sua razão, tá bom? É tudo voluntário e de Deus. Essas coisas vêm de Deus e nós teremos que dar conta de tudo isso para Ele, né? Pelo menos eu, por exemplo. E as pessoas que ajudam e receberão de Deus a sua recompensa. Seja aqui ou seja no tribunal de Cristo. Então eu abro de novo esse convite para alguns irmãos. E se você já está aqui comigo, me ajuda, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. E se você não ajuda, tem a oportunidade de ajudar. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, tá? Em alguns vídeos eu vou falar isso daí, já falando aqui para vocês entenderem, né? Que em alguns vídeos eu vou começar a falar assim já no final. Tá bom? Muito obrigado então, irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Próximo vídeo, nós vamos falar de Romanos e eu vou planejar uma live para a gente falar sobre isso daí, como eu falei no início do vídeo. Tá? Deus abençoe. Fiquem na paz.